Às vezes é bom lembrar das coisas assistidas em anos anteriores. Os conteúdos de antigamente não são mais como os de hoje, mas é inegável dizer que muitos são lembrados e são a base do que se tornou a programação do YouTube. A criação de bases de comunidade de diversas coisas, formada diante de vídeos antigos, Minecraft, vlogs, músicas. Quem não se lembra do rap do Minecraft? Rap do Minecraft, rap do Minecraft. Uma parte legal de se falar era quando os fãs criavam universos diferentes, alternativos ao original e construíam uma história. Isso trazia liberdade para pensamentos além, mas nem sempre esses universos precisam ser de histórias já existentes, onde tinham criações independentes, animações que não derivam de um estúdio ou empresa. Muitas fizeram a parte da infância de pessoas, com tramas cativantes e originalidade da história. Mas iremos falar de uma específica, Pork Chop and Flat Cream. Uma série criada por MZ Carofo e lançada em 2008 no canal. Série essa sobre uma faculdade no Texas comandada por ninjas. Sim, literalmente ninjas. Aonde se tem muitos personagens, anjos, skatistas, uma mulher, por mais que não pareça uma mulher, e muitos outros. A série demonstra diversos assuntos e conflitos na trama, tanto interno ou entre os personagens. E é claro, um humor bem característico, vamos dizer. Já deixo um aviso, até então são piadas bem decentes, numa pegada de Adult Swim ou animes, como você preferir. A série não deriva de uma dublagem, e sim da narrativa. A história gira em torno de no máximo uns 6 personagens, um com mais focos e outros com menos. Na série em si não tem explicações exatas sobre os personagens, só a interpretação que eles passam, mas as dúvidas foram tiradas em uma S que o criador fez, com os personagens respondendo dúvidas como nome, nacionalidade, família, entre outros. Mas a gente quer focar logo no início da série, até porque resumir S que não é nosso trabalho. Sugar, spice, everything twice, on the left and the right, in a word, nice. She's a babe, it says so right there on the T, bedazzle with the letters B-A-B-E. That's not a title, it's a promise, a dare. It spells badass bitch, extraordinaire, but that's rude, like her Uggs see a dome. It's safer if we just call her Ladybug Jones. She'll spend the morning skipping in a field of wildflowers, and spend the afternoon buying up the Trump Towers. She's smarter than she looks, and not just cause she looks dope. A pretty face is nothing, it be nothing but a joke. So she hits a gym, all the heads turn, 50 women on the treadmill, fat burn. Episódio: Ninjas na sala de aula. Não estraguem nosso disfarce. O episódio começa com duas personagens que vão aparecer bastante, se acostumem. Ayane, uma menina de cabelos castanhos, e dependendo da cena, rosa também. E Mai, uma menina magra de cabelo curto. Elas pegam um ônibus para chegar na faculdade e cortamos para a sala onde aparecem mais alguns personagens da trama. Kimina, uma menina de cabelos pretos, essa aqui que tá dormindo então um susto. E Bob Kiss, esse de cabelos vermelhos olhando pra janela. A Ayane olha para o Bob e sente aquela paixão, aquela quedinha, vamos dizer. Como você para aquela pessoa que nem sabe que você existe. A carinha dele! Tentando encontrar um banheiro, acontece maior confusão. O Nut, que é um personagem secundário, ele tem umas boas idas e vindas na série, mas só em algumas cenas mais importantes, assim. Ele faz um desenho nas portas e troca as placas. Bem piadinha de desenho animado antigo. Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Quem disse eu, disse eu? Eu disse eu! A Mai entra em um desses banheiros e encontra Kim fumando e lendo yaoi. Até porque é uma pessoa de cultura, né? Quem nunca fumou enquanto tava lendo uma coisinha assim proibida? Nunca se sabe. Só que infelizmente a Mai não parece tão feminina e começa um cenário total de briga, confusão da mina achar que a Mai é um homem. E aquela clássica briga entre ninja que tem shuriken, chute, aquela coisa que todo mundo ama. E claro que não pode faltar colocar gente que não tem nada a ver com a briga, até porque o que seria de uma briga se não tivesse gente que não tem nada a ver, né? A Ayane, a nossa querida, a nossa amada, cai da janela pra tentar ajudar.
Mas antes de espatifar do chão, a gente tem uma coisa muito interessante. O Bob, ele tem asa de anjos. Mas ele sofre um impacto forte e desmaia. Extasiado, a Anne olha pra ele e começa a ter diversos pensamentos de paixão. É como você que acredita que vai ter algo com aquela pessoa. Então ela está prestes a beijar ele, cai cacos no corpo dela inteiro e ela só vai embora assustada. Em cima da escola retorna aquela briga lá do início, só que dessa vez entre as duas, e com as roupas mais características, com chute, soco, bomba, algumas falas no meio, mas nada muito relevante assim pra história. Até que no fim as duas estão cansadas e dão uma caída, a Kim simplesmente dá um chute no meio das pernas, rasga a blusa e vê que a Maya na verdade é uma mulher, só que com pequenas características. No final ela só pede desculpa e vai embora. Enfim, acaba a briga, por enquanto, e todos ali estão acabados. Estão todos xoxo, capenga, e estão esperando o ônibus. Aí, claro, o telespectador pergunta, aonde está o Bob? Ele foi Ele se vê amarrado na frente dessa gangue e tem essa menina comendo ursinhos de goma. Em meio disso, a série, o elenco, todo mundo se refere a ela como Mouse. Sim, ela tem um nome próprio. Não parece, mas ela tem. Mas até o criador chama ela de Mouse. Ela é um personagem bem enigmático, que se pode ficar a série inteira tentando entender e mesmo assim fica difícil. Enquanto ele tá preso, eles pedem pra ela bater nele. Só que ela acaba se assustando com um rato, sim, um rato, e acaba acertando a si mesma. Plataforma. Ela desmaia, acorda totalmente, só que dessa vez diferente, onde os olhos e suas roupas mudam, a forma de luta, e ela acaba se tornando ultra agressiva. O Nut tenta impedir ela e acaba tendo a barriga empalada, e demonstra pela primeira vez a sua habilidade de sangue. Mas mesmo assim, a gangue acaba não resistindo ao ataque e é derrotada. A última pessoa ali é o Bob, e ele tá completamente perdido na situação. E quando ele se levanta e é atacado, a cena muda pro rato, que fez ela se assustar e despertar, pegando ele pelo pescoço e o quebrando. E só depois disso ela acaba recuperando a consciência. F no chat pelo ratinho. Corta para um flashback, onde temos um dos integrantes do grupo lembrando da mãe no hospital e fazendo truque com as agulhas para divertir ela. Com a aparência em chamas e o corpo escurecido, Mouse levanta o rato para o céu e começa uma combustão. Aos poucos perde as partes atornando o pó. O garoto anda ela, tentando ajudar, se aproxima mais e mais e seu corpo queima na chama. E daí, os flashbacks voltam a aparecer. Da última vez, meus braços não eram fortes o suficiente para eu conseguir te segurar. Ele abraça a Mouse e cai queimado no chão logo após. A silhueta branca começa a aparecer ao redor de tudo, engolindo os corpos e os tomando na redoma. Corta para a cena de uma estrada, onde Bob anda com a barriga machucada. E quando olha no outro lado da ponte, encontra Kim, que está na ponta, e parece estar prestes a se jogar. Mas só que, ao lado ela vê o Bob e chama ele de pervertido, por achar que ele está olhando aonde não devia. Mas de relance, ela olha para ele sem camisa e ele chama ela de pervertida. E ela cai de vergonha tentando se equilibrar. E obviamente ele não consegue segurar. E depois temos o último flashback do menino da gangue. A tomada na mão dele e uma mão no seu ombro consolando. Voltamos para Mouse quando sai do flashback. Se aqueles que dormem comumente acordam pouco antes de morrerem em um sonho, são aquelas pessoas que flertam com a morte as únicas que realmente estão acordadas?
Essa parte fala sobre a experiência de uma morte da própria, mas a tempo enquanto ela cai, o Bob salva ela no trajeto. O Bob no caminho acaba derrubando uma moto de um motoqueiro, que está numa briga generalizada. Kim, no meio desse alvoroço toda corda, os figurantes ficam bravos, destroem o bar, e aí só depois do bar caído surge uma mulher grande com um pano na cabeça, bota o pau na mesa, botando ordem naquela, não podemos falar a palavra aqui, bem generalizada, e pede pra acabar com a briga. O nome dela é Mr. Angel Rose, ou Mami para os mais íntimos. Também conhecida como Ladybug, e não é a Ladybug da série animada, ela vai aparecer um pouco mais à frente em alguns outros episódios. Ela vai ser importante em algumas partes específicas, mas não por agora. Continuando na briga, o que antes era generalizado vira entre as duas. E depois ela acaba com a Kim apanhando que nem um bebê, que é a coisa mais icônica no mundo, é muito engraçado, desculpa, e sendo colocada em uma lata de lixo rolando ladeira abaixo. O Bob vai correndo em prantos atrás dela, no caminho ela é atropelada, sim, a mana é atropelada, e por um momento o Bob acha que ela morreu, chorando, prantos e tudo, só que na real tá tudo bem, ela aparece atrás do Bob, viva, numa boa, só que sem calças, porque elas foram destruídas no impacto. E aí ela meio que rouba as dele. Depois eles vão para um ponto de ônibus para poder esperar, só que logicamente eles não são aceitos, até porque tem uma menina com uma calça que não serve nela e um cara que tá seminu com uma cuequinha ridícula. Depois disso eles têm que fazer o caminho inteiro a pé, voltam pra faculdade e o Bob deixa ela em casa na cama. E no próximo episódio, eles se veem no corredor, ele acena e ela apenas passa reto como se não conhecesse ele. Só que na realidade, ela nem se lembra dele. Episódio. Ele é o sonho do qual ela não se lembra quando abrir os olhos. Enquanto ela anda, ela esbarra na Yane, e a pressão dos seus peitos faz ela colidir contra a parede. Para quem não entende de física, quanto maior a força aplicada a um objeto, maior será a sua aceleração, assumindo que a massa do objeto permanece constante. Ao sair dos cacos na parede, chama o seu grupinho, as The Bangers. É como um grupo de bullying que ela tem que estão sempre com elas, elas aparecem bastante. Muito mesmo na série. E depois, a Yane se vê encurralada em meio a esse grupo inteiro. E ela liga pra Mai. Cortando pra Mai, ela tá deitada com roupas de natação e o Bob passa por perto e acha estranho o celular tocando, no meio das calças. Logo após mostra o incidente por ela estar deitada daquela forma, desmaiada, tava fazendo algumas flexões, tipo bananeira, e escorregou batendo na cabeça. E quando ela olha pra cima, ela confunde o Bob com um palhaço, um dos maiores medos da vida de uma garota, por experiência própria, e ataca ele com shurikens. Ele acaba se defendendo com as asas angelicais, super lindas e magnéticas magnânimas dele, e é aí que ela tira uma foto e desaparece na fumaça. Tipo as Teenage Mutant Ninja Turtles. O grupo da Kim coloca a Yane contra a parede. Como todo bom bullying, começa as piadas se referindo ao corpo dela, a comparando com o elefante. Lembrando, galerinha, não é legal fazer bullying, não faça isso em hipótese nenhuma. Chegando dos dutos, vemos Mai descendo e simplesmente lapando a pessoa que tá embaixo. E logo após, aperta os peitos da Kim e faz ela simplesmente se curvar. E as outras curvam por medo. É tipo um efeito manada. As duas seguem juntas para o refeitório. A Yane avista o Bob sentado comendo, apaixonada como sempre. Ai, esses jovens. Se joga até a mesa dele e bate com tudo. Ele olha de um jeito estranho e ela, enjoada, vomita em cima dele. E com um olhar de 1000 jardas, ela congela. Ele se levanta descontentado com a situação e, é claro, a Mai o ameaça se desculpar. Só que ele só olhou, foda-se, e meteu o pé. Passamos para a cena onde ele está tomando banho para se limpar. E um monte de shurikens aparecem à sua volta, com uma mensagem.
Seja o namorado da Ayane ou eu conto o seu segredo, que você tem asas. Ele sai do banho, puto, à procura de quem mandou a cá. Ele passa reto e vemos a Mai disfarçada. Super bem disfarçada, deixando claro. Achando que conseguiu despertar, ela olha pro lado, ele tenta pegar, só que ele acaba escorregando na banana. E no maior estilo Naruto e Sasuke, os dois se beijam, o celular cai e tira uma bela foto para marcar o momento. Um leve time skip atrás da porta, o Bob olha pra ela, olha pro papel, e o Bob simplesmente vai lá, agarra a mão dela, vira o rosto e declara amor por ela. A Ayane, logicamente, como um ser pensante, se questiona. Ele concorda. Ela acaba desmaiando com a situação e todo mundo ali se reúne pra ver o que tá acontecendo. Ela fica tão feliz que se joga em cima. Felicidades ao casal. E tem um close no Nut, onde ele vê os dois apaixonados e tem uma ideia com uma cara maligna. A gente sabe que daquele ali só vem merda. A Mai encara o celular com a foto no banheiro e logo a Ayane aparece atrás dela e a Mai acaba enviando a mensagem sem querer. Acontece com todos nós. A gente vê que a Ayane veio apresentar que ela tá finalmente em um relacionamento com o Bob, as duas se animam com a situação, pulam e tudo, só que toca a notificação e a Ayane vai ver quem é. E ela vê que é uma mensagem da Mai. Exatamente aquela mensagem, meus amiguinhos. A Mai, vendo a cagada que ela fez, tira o mais rápido possível o celular da mão da amiga. E é aí, meus amigos, que rola um diálogo digno de um 10 na academia do Oscar. Devolve meu celular. Não. Uma começa a perseguir a outra, escorrega uma banana e elas acabam juntando e formando um rolo que gira e gira e gira e gira e bate na sala do teatro e cai roupa pra tudo quanto é lado. No teatro, as cortinas se abrem, em que as duas vestidas características de Sailor Moon. E depois disso, é só uma briga extensa com bastante detalhes, e que mostra pela primeira vez o guarda-chuva da Ayane, e algumas outras habilidades. Porque, é claro, são ninjas. Para que no fim ela consegue o celular de volta e vê a cena do beijo. Ela se sente mal, até chora. Acredita que na verdade o Bob tem amor pela Mai, o que é mentira. E Mai tenta se explicar que não, mas leva um tapa na cara depois. Do fundo do teatro, correntes vermelhas aparecem atrás dela, a agarram e a derrubam. E aí vemos a gangue de Nut. Ele a puxa e a Ayane pede ajuda, mas ela ganha apenas o olhar dela e desaparece no escuro e as cortinas se fecham. A sua princesa demanda um abraço. Você não é uma princesa de verdade, sua besta. Abraço! Mai acorda de um sonho com a presença da Mouse do lado e tenta entregar o telefone da Ayane, mas leva um tapa no celular. E presta a dar um soco nela, ela vê a imagem de si mesma e trava. Aí olha pro celular, agradece e desaparece em fumaça. Andando pela rua, ela toma um chute, olha pra cima e vê a Kim, que lembra dela da briga e por ter sido forçada a pedir desculpa. Então ela já se prepara pra brigar, a Mai agarra a perna dela, joga ela no chão e pedindo desculpas. Então ela explica toda a situação, que a Ayane foi sequestrada pela gangue do Nut, e então a Kim entende, meio que entendendo, mas não querendo, e empresta o seu skate. Então, chegando no lixão aonde se encontram, Nut espera que seja Bob. Só depois de ver ela, a mesma explica que ele não vem, e quem estará lá é ela. E claro, rola aquela piada clássica de peitos da série, o humor cômico que a série vai ter até nos últimos episódios. Olhando pra cima, vê a Ayane acorrentada e presa no alto.
Nut entra numa neurose por Bob, se perguntando dele, e sangue começa a jorrar dele, e cobre seu corpo inteiro de sangue, dispara vários espinhos de sangue por todo lado, até que um acerta onde a Ayane está presa e a derruba no chão. Os olhos focados de Mai se passam um flashback. It starts with 4 and nothing more. 5, 6, 7, 8, it's such a bore. Only takes 3 points to make a plane. Only Prazer em takes 2 conhecê-la, points sou a to princesa make a Ayane. And that leads us to the final one. Mai. Abilities of life and love. Bem, princesa Mai, eu te salvei do afogamento. Isso nos torna amigas pra vida toda. Eu não quero ser uma princesa. Então, seja o meu cavaleiro. I can feel them poking little tiny holes in me. These fallen angles love to puncture me and watch me bleed. Now I have to wonder if there's any hope for me. Was he right from the start? Mind and heart, living art. Was he right? Voltando pra cena dela e pro Nut, a gente vê ela quebrar a cara dele com um golpe simplesmente maravilhoso, digno de 10. É sua culpa. Você matou a minha princesa. Prestes a empalar ele, a Ayane segura a mão dela. Pare de culpar a si mesmo. Mesmo no fim, meu cavaleiro veio atrás de mim. E é isso que importa. Abraçadas, um capanga prestes a desferir um golpe nas duas, mas as duas são defendidas por uma asa de anjo. E quem é? Exatamente, Bob. Ele se vira e dá uma puta batida de violão na cabeça dele. A Ayane pega o celular e alguns pentelhos e mostra para Bob a imagem do beijo. O mesmo olha pra foto e fala que era Photoshop. Aí a Ayane acredita. E assim acaba esse episódio. Uma escola sem disciplina é uma escola sem classe, mas aquela que deseja comandar os outros deve primeiro estar no comando de si mesma. Mas ela fica para o próximo vídeo, onde a gente vai introduzir o próximo arco da série, The Detention. Pam, pam, pam. Coisa ridícula, o que eu tô fazendo da minha vida? Da última vez... Vamos lá, hoje tá bom, Corta pra cena de uma história. Eu não sei mais falar essa porra, vamos! Minoto me jogou numa situação tão complicada, como é que eu vou fazer a voz mais gostosa, Leque? Putz grila, Leque. Lembrando, não cometa bullying com a aparência dos outros. Isso é coisa de gente mau caráter, gente maldosa, não faça isso, você não é legal fazendo isso, e você será totalmente expulso desse... Acho que eu fui um pouquinho longe com a piada. Acho que eu fui só um pouquinho longe com a piada.